Tarde, galera do oitavo ano do Colégio Municipal Doutor Elvino. Estou aqui, para resolver a questão, para ler com vocês a questão, para facilitar a resolução de vocês dessa questão do PED 6, seção 3, História, oitavo ano. Então vamos lá, galera. Forte abraço, mas vamos ao que interessa. Tomando a leitura do texto 1, reflita sobre a tabela e o texto abaixo e responda às questões propostas. Em uma aula de História para o oitavo ano, sobre a escravidão no Brasil e na América, o professor ensinou os alunos a lerem os dados numéricos da tabela acima como fonte histórica. Após explicar como analisar esses dados, o professor finalizou sua aula perguntando aos alunos: a partir dos dados apresentados, qual foi o período inicial da chegada de africanos traficados para o Brasil e para as colônias espanholas? Aí você vai analisar o gráfico que está lá no PED. O gráfico fala tanto da vinda dos escravos, dos negros que foram escravizados, na verdade, para a América Espanhola, quanto para a América Portuguesa. Lá no gráfico está bem, diferenciado. Ali tem vários períodos, alguns períodos. Aí tem um período que eles não tinham ainda chegado ao Brasil, mas já tinham vindo para a América Espanhola. Aí vocês vão ver lá e vão responder. Qual o período inicial da chegada dos africanos traficados para o Brasil e para as colônias espanholas? Você vai responder separado. Para o Brasil é um período tal e para as colônias espanholas é outro período. Vocês vão ver lá no gráfico. A letra B. Qual foi o período em que mais entraram africanos na América, levando em consideração as três regiões? Aí você vai fazer a soma. Você vai pegar os anos, ali tem, se eu não me engano, 3 períodos. Você vai pegar cada período e vai somar. Vai somar o quê? De forma horizontal. Você vai ver os três, as três Américas, as três regiões da América: América Espanhola, América lá do Norte e a parte do Brasil lá, que faz parte da América do Sul também. Então vocês vão somar os períodos e vocês vão ver qual foi onde que teve o maior número de traficados, africanos que chegaram para serem escravos no continente americano. Aí você vai ter que somar os três. Ok, gente? Essa é a questão 1. Aqui um gráfico parecido, gente. Não é o gráfico que eu não consegui transferir o gráfico para cá. Só para vocês terem uma noção, Brasil, América Espanhola e América Britânica. Lá no gráfico não tem as Antilhas Francesas. Observando aí os anos, cada de 1551 a 1575, 1576 a 1600, 1651 a 1675 e assim sucessivamente. Vai estar assim lá no gráfico. Então, aí vocês vão observar o ano, os anos, esse período. Qual foi o período que teve mais número de entrada de pessoas escravizadas vindas da África? E aí vocês vão observar também quando iniciou no Brasil, quando iniciou na América Espanhola. São as perguntas. Só para vocês terem uma noção do gráfico, mas o gráfico verdadeiro, o gráfico da atividade está lá. Vocês estão com ele em mãos, o PED. Vocês podem fazer o PED de História observando a minha explicação. Vai sair tranquilo, vocês fazem tranquilo. Bom, para a questão 2, a charge a ser analisada na questão é essa. Relaxa, colega, eles também inventaram um aspirador de pó e eu continuo aqui. A vassoura está falando com o livro. Apesar da tecnologia lá, do celular, deles estarem lendo no celular, o livro vai, segundo a vassoura, pode ficar tranquilo que ainda vai ter gente lendo o livro. O livro vai vencer. A vassoura, mesmo com o aspirador de pó, a tradicional vassoura não perdeu a moda, Inclusive para as bruxas, A bruxa não vai andar de aspirador de pó. Só para descontrair, galera. Vamos lá. Então, durante a história, diferentes invenções modificaram a forma de viver dos homens. A criação da agricultura há cerca de 6.000 anos atrás possibilitou que os humanos deixassem de ser nômades e passassem a construir cidades. Durante a Revolução Industrial, o surgimento do trem a vapor ajudou na diminuição dos deslocamentos terrestres
entre diversas regiões. O avião, por outro lado, invenção do século XX, favoreceu o deslocamento entre os diferentes países e continentes. Os avanços tecnológicos e da informática iniciados na segunda metade do século XX, intensificados no século XXI, têm causado transformações profundas em nossa existência. Observe com atenção o texto 2, Charge, realize uma pesquisa na internet e apresente em relação às transformações tecnológicas e da informática. Transformações, você vai lá no site, transformações tecnológicas e da informática. Dois aspectos positivos e dois aspectos que têm se mostrado prejudiciais. Você pode até fazer a pesquisa, mas veja das nossas experiências, né, em relação ao celular. O que está acontecendo do uso indiscriminado do celular, o uso indiscriminado do videogame, né, das tecnologias, do uso indiscriminado das redes sociais, que é uma consequência dessa revolução tecnológica, a mecanização da agricultura, a mecanização das indústrias. O que ela está gerando? Estou dando só a dica. Né? Revolução Industrial, primeira revolução na Inglaterra, indústria têxtil, mudança, né, do modo de produção artesanal para o modo de produção industrial, a mudança das pessoas, a migração, grande migração para o campo, desemprego. Depois, segunda revolução industrial, o capitalismo se espalha, a revolução industrial se espalha para o restante da Europa. Capitalismo depois monopolista, né, em que as empresas maiores estrangulam as menores, né, os trustes, holdings e cartéis. Né, a tecnologia, né, o avanço na medicina, na química, o avanço na fabricação de eletrodomésticos, de novas invenções como o carro, como os barcos a vapor, a expansão das ferrovias, né? A criação, a novas fontes de energia como o petróleo, né? que aí como consequência tem a fabricação do motor a combustão e do carro, energia elétrica que vai se espalhar por muitos países, mas algumas pessoas não têm acesso. Então, aspectos positivos tem vários também, mas como tem os negativos. O que foi prejudicial essa revolução tecnológica? Para o ser humano, para o bem-estar social, para o meio ambiente, para as relações afetivas. Gente, eu acho que ficou bem, né? Ficou bem explicado aí. Um forte abraço para vocês. Espero que eu tenha ajudado. E se vocês ainda tiverem dúvida, é só contactar. Marca lá, coloca @ e o nome do professor, né? Porque são muitas mensagens. Coloca @professor Ismael. Aí vai aparecer meu nome, você me marcou e você fez a pergunta e tirou a dúvida. Então, até a próxima. Um forte abraço. Boa tarde para vocês.